Capítulo 635, Davros 1. Na família de Plória, os cristais roxos eram comuns em quase tudo. No entanto, mesmo a maioria dos arquimagos não poderia pagar muitos deles, junto com os tesouros naturais, metais e ingredientes. Afinal, a família Ernas era uma das mais antigas e ricas do reino de Grifon. Você contou a Camila? Ela perguntou enquanto abraçava a cota de malha como se fosse algo precioso e delicado como um recém-nascido. Sobre o que? Perguntou Lit. Sobre as coisas que você me disse. Ela merece saber e quanto mais você esperar, mais difícil será para ela. Não vejo como o tempo pode dificultar a aceitação do que quer que seja. Lit deu uma risadinha. Isso não. Se ela realmente se importa com você, ela vai ficar um pouco assustada no começo, mas depois vai começar a se perguntar: por que ele esperou tanto antes de me contar? Quantas mais coisas ele está escondendo? Camila pode começar a duvidar de seus sentimentos e os dela também. Plória conjurou um domo de pedra ao redor de si para se transformar na armadura Skinwalker, usando a cobertura da zona de silêncio para não alarmar os outros. Ela está certa, você sabe. Solos disse. Eu sei, Lit respondeu. Depois que seu relógio de bolso marcou o passar das horas, Lit acordou alguns soldados e foi dormir. Ele já tinha usado o revigoramento algumas vezes e sem nenhum guardião para ajudá-lo, ele precisava de todas as cartas que pudesse obter. Depois de 4 horas, Kila foi pedir a Morou para retomar sua jornada. Ainda estou exausto, mas podemos nos mover. Se aquela bruxa não nos perseguiu depois de tanto tempo, ela provavelmente se mudou para uma presa mais fácil. Vamos embora. O Ranger disse. Lit recuperou os cristais de mana e dissipou o sudário silencioso enquanto Plória tomava seu lugar no centro do grupo para coordenar melhor seus homens, enquanto Kila se movia para a retaguarda, perto de Lit. Algum conselho sobre como ficar mais forte? Minha magia cresceu desde os nossos dias nas academias, mas acho que me tornei tão fraco fisicamente quanto um gatinho, ela disse. Faça como eu fazia quando estava na academia. Treine até seus músculos doerem, coma carne, use magia de luz para assimilar a comida e reconstruir seus tecidos. Enxague e repita até que você esteja muito cansado para continuar. Parece chato. Quanto tempo levaria? Kila perguntou, fazendo Lit sentir os músculos de seu braço. 1 semana para colocar um pouco de carne nesses ossos e alguns meses para ficar mais forte, foi sua resposta. Meses? Achei que seria mais fácil. Quer dizer, você e Plória fazem parecer fácil. Treinamos muito ao longo dos anos. Se houvesse um atalho, todo mundo pegaria. Além disso, mesmo que você tivesse uma maneira mágica de recuperar sua resistência à vontade, ainda precisaria soar muito. É como mágica, leva tempo e esforço. Não há trapaça na vida para se tornar um arquimago. Treinando 5 minutos por dia. Lit encolheu os ombros. A professora Yondra e seu assistente, Rainer Lohmann, juntaram-se a eles após alguns minutos. Rainer estava vestindo o uniforme do Grifon Negro, uma túnica de mágico negro que era feita de um material que parecia ser feito da escuridão viva. Ele tinha a mesma idade de Lit, cerca de 1,72 metros de altura, cabelos ruivos e olhos azuis. O preto de seu manto fazia parecer ainda mais magro do que já era. Lit não conseguia acreditar que era um mestre de forja. Ser musculoso não era um pré-requisito, mas o corpo de um mestre seria temperado pelo aproveitamento das enormes quantidades de mana que os processos de fabricação avançados exigiam. Rainer estava segurando o peito e sua respiração já estava curta, apesar do fato de que eles tinham acabado de descansar. Depois de receber os cristais de mana e um novo feitiço de Yondra, Lit se sentiu em dívida com ela, então ele decidiu suavizar ainda mais o incidente anterior entre eles. Lit colocou a mão sobre o ombro de Rainer e deu-lhe um pouco de força vital antes de tratar seus ferimentos. O jovem parou de se encolher quando seu peito parou de doer. Obrigado, mas não viemos aqui para isso. Eu esperava que pudéssemos retomar nossa conversa anterior, Yondra disse, lançando um olhar maldoso para sua pupila. Garoto, estou velho, então preciso de tempo para me recuperar de um ferimento ruim.
Qual é a sua desculpa? Você percebe que está fazendo até mesmo um completo estranho notar sua fraqueza. Com essas palavras, Rainer e Kila coraram de vergonha, eles estavam em uma situação semelhante. Vê-los caminhando lado a lado lembrou a Lita Forja que encontrou na cidade perdida de Urioli. Ela é a melhor coisa depois de um arqueólogo, além de Ondra é um mestre de forja, e eu esqueci de perguntar a Orion sobre isso, mas talvez ela saiba ainda mais o que foi. Pensamento de Lit. Eu o trouxe nesta expedição para mostrar a ele que até mesmo ser um historiador exige força e coragem, e Ondra disse. Claro, passamos a maior parte de nossos dias sentados atrás de nossa mesa fazendo pesquisas, mas quando você realmente precisa procurar por relíquias, você não pode simplesmente pedir a monstros e feras que gentilmente se afastem e deixem você fazer seu trabalho. Você precisa aprender a lutar, caramba, mas professora, e quanto ao exército ou às guildas de mercenários? Não é mais fácil conseguir a ajuda deles do que arriscar nossas vidas inutilmente? Rainer perguntou. O exército só ajudará se você tiver evidências sólidas de uma descoberta que possa beneficiar o reino, Kila respondeu. Quanto aos mercenários, eu não confiaria que eles ficariam satisfeitos com algumas moedas se você encontrar um tesouro inestimável. Eles também são magos, exatamente, Ondra assentiu. Esta é provavelmente a expedição mais fácil de que você participará. Temos 2 rangers, um esquadrão de elite de soldados e 6 professores. O número de coisas que podem dar errado com todo esse poder de fogo é muito limitado, mas fácil. Rainer estava pasmo. Quase fomos dizimados antes mesmo de começar. Meu querido, isso quase faz toda a diferença no mundo. Quando eu tinha sua idade, meus chamados guarda-costas tentaram me matar e me roubar depois que eu estupidamente mostrei quanto dinheiro eu tinha. Eu queria comprar sua lealdade, não dei a eles um motivo, e ainda Rainer engoliu em seco várias vezes, perguntando-se por que ele era o único nervoso. Kila era mais baixa e mais fraca do que ele, mas parecia confiante. Lito usou o silêncio repentino para contar a Ondra sobre sua recente viagem ao Rioli. Ele não mencionou a espada, o livreto nem mesmo sua teoria sobre a cidade perdida ser na verdade uma academia perdida. Lita havia verificado o banco de dados do exército, mas Urioli sempre foi mencionada como uma cidade nos documentos oficiais. Mesmo que Ondra soubesse a verdade, era improvável que ela compartilhasse com ele. Assim que Lita alcançou a parte sobre a forja em preto e branco, seus olhos brilharam como estrelas de ganância e admiração. Tem certeza? Uma forja inteira? Ela perguntou mais de uma vez, como se não pudesse acreditar em suas próprias palavras. Sim, posso mostrar para você. Lit materializou um holograma da forja, imitando seu padrão de mudança de forma. Bons deuses, que azar de sua parte. Você encontrou e perdeu uma forja feita de Davros puro, ela disse. Não perdi. Estava preso ao chão e quando tentei tirá-lo, a cidade tentou me matar. Há uma grande diferença. O que é Davros? Capítulo 636, Davros 2. O metal mais forte conhecido pelo homem, ainda mais forte do que puro adamantio. As palavras de Ondra fizeram Lita internamente gritar de frustração. Ele cerrou as têmporas, respirando fundo antes de encontrar forças para perguntar. Por que nunca ouvi falar disso? O que o torna tão especial? É um metal lendário, dito ser indestrutível. Ele pode ser quebrado, apenas derretido e refinado em lingotes. É tão raro que eu vi apenas quando tive permissão para estudar os artefatos pertencentes a Valeron Griffon, o primeiro rei. Em todos os meus anos, nunca mais ouvi você dizer que existia uma forja inteira. Sim. Alguma ideia de por que ele muda de forma? Perguntou Lit. Ideias, não. Apenas uma lenda. Se você estiver interessado, Lit assinou com a cabeça para que ela continuasse. Ondra primeiro explicou a Lit como, de acordo com a tradição, Mogar, a grande mãe, dera à luz os 6 deuses da magia. Havia um deus para cada elemento e de acordo com essa lenda, aqueles abençoados pelos deuses carregariam sua marca em seus cabelos ou pelos. Lit olhou para o cabelo de Quila e suas mechas prateadas, finalmente entendendo o significado de uma coloração tão estranha.
De acordo com a fábula, os deuses compartilharam parte de sua essência com todas as coisas em Mogar, até mesmo metais. Metais normais receberiam a bênção de 2 deuses no máximo, as únicas exceções eram Adamantio e Davros. O adamantio era considerado um metal em que os elementos não conseguiam atingir um equilíbrio perfeito, como era comprovado pelo fato de que, em vez de absorver a luz, o adamantio dividia em seus componentes como um prisma. Davros, em vez disso, deveria ser um metal onde os elementos de destruição, fogo e escuridão lutariam contra aqueles da criação, luz e terra, enquanto os 2 restantes com sua natureza dupla tentariam manter o equilíbrio. A água dava vida, mas o gelo a levaria, e o mesmo se aplicaria ao ar e aos raios. As naturezas conflitantes de todos os 6 elementos se recusaram a coexistir, então as 3 facções estariam sempre em guerra eternamente. Loshira Silvervingo, a primeira mestre de forja, descreveu em seus diários que cabia ao mago inclinar a escala adicionando o 7º elemento, o único que faltava ao Davros. O elemento da vida, mais comumente conhecido como mana. Parece um monte de lixo, Lit disse. Eu concordaria com você se os artefatos que eu estudei não mudassem mais de forma. Eu vi o Reineron usando a espada de Saefel, e ele pôde fazer a lâmina inteira mudar de cor de acordo com o elemento que ele precisa aumentar. Eu não era muito mais jovem naquela época, mas ainda posso contar. A espada se transformou em 7 cores. Vermelho, amarelo, preto, branco, azul, laranja e verde esmeralda. Os lingotes Davros, em vez disso, seguiriam um padrão semelhante para aquele que você me mostrou. Espere, você está me dizendo que Adamante não é nada além de Davros morto? Perguntou Lit. Pelo menos eu acho que sim. A família real tem lingotes de Davros, mas ninguém sabe como usá-los. Além disso, se a lenda está certa, então é apenas uma questão de tempo antes que eles percam suas propriedades especiais. Caso contrário, por que deixar os especialistas como eu estudar a armadura de Valeron ou sua espada? A mente de Lit começou a girar como um peão, tentando juntar tudo o que aprenderá desde que chegar a Mogar. As sombras no cabelo das criaturas vivas, as diferentes cores dos núcleos e cristais de mana, os 7 olhos de sua forma híbrida e agora até o Davros. Se eu estiver certo, a vida acontece em Mogar quando os 6 elementos que a energia mundial contém se tornam um. De acordo com essa lógica, ao absorver energia mundial suficiente, as criaturas vivas podem se tornar despertas, tornando-se parte do ciclo respiratório do planeta. Um núcleo de sangue não seria nada além de um núcleo de mana que perdeu seu elemento de luz e anseia por ele, enquanto um núcleo preto nada mais é do que pura escuridão. Além disso, explicaria por que a forja Davros que encontrei em Urioli quase tinha um núcleo, enquanto a Adamantio que Zolgrish me pagou não tem. Pensamento de Lit. Você se importa que eu pergunte por que você está me dizendo tantas coisas? Não quero parecer ingrato, mas a maioria delas soa como informação classificada. O reino geralmente gosta de brincar perto do colete. Lit não acreditava em generosidade, especialmente de alguém que acabara de conhecer. Seus companheiros, o casal Ernas, até mesmo a realeza, todos estavam em dívida com ele. O vínculo de confiança deles baseava-se no fato de terem estado juntos nos bons e maus momentos ou nos serviços que ele prestou. Ele podia sentir o cheiro de que algo estava errado com Yondra. Você é muito perspicaz. Sim, é uma informação classificada, mas você trabalha para o reino também e estou procurando alguém que possa herdar meu legado. Rainer pode tomar meu lugar como professor de história em alguns anos, mas eu duvido que ele vire um mestre de forja decente. O garoto não tem motivação e, mesmo que a encontre durante a expedição, não tenho muito tempo. Yondra disse. Sinto muito, professora, mas eu verifiquei sua condição mais cedo e você está bem. Por que você fala assim? Lita estava ficando mais confuso a cada segundo. A oferta também não era tão boa. Ele não aceitaria um mestre desperto levianamente devido a todas as responsabilidades e obediência que isso implicaria, muito menos um mago falso. Não estou falando de morte, meu jovem, apenas de aposentadoria. Yondra riu. Vivo há mais de 60 anos e estou cansada de uma vida de deveres.
Quero passar o tempo que me resta com a minha família, a fazer coisas que gosto. Estive a pensar nisso durante algum tempo e quase fui morto por uma criatura aleatória como se eu fosse apenas um aluno do primeiro ano. Isso me fez pensar. Não fui capaz de defender meu assistente, diabos, não consegui nem mesmo me defender. Isso me fez sentir terrivelmente velha e desamparada. Descobrir que uma criança conseguiu criar artefatos de Orixá Okun enquanto eu falhei nisso por mais de 40 anos com certeza não ajuda. Ela suspirou. Orion me disse que você poderia estar interessado em trabalhar para uma academia e eu ficaria feliz se você pudesse me substituir no departamento de forja assim que eu me aposentar. O Grifão Branco não pode oferecer a você a mesma oportunidade. Os professores lá também são jovens, levaria décadas para um local abrir. Interessante. Então deve ter sido ela contando a Orion sobre minha nova armadura Skinwalker. Posso trabalhar com esse desenvolvimento. Talvez eu possa até perguntar a ela sobre as runas e a espada que encontrei em Urioli. Pensamento de Lit. Yondra insistiu em seu discurso e Lita ouviu enquanto usava solos e visão da vida para manter o ambiente sob controle. Ele percebeu que o subterrâneo era povoado por várias criaturas, mas todas fugiam de suas luzes. Alguns iriam segui-los por um tempo, mas sem encontrar nenhuma abertura e talvez até mesmo percebendo a força que emanava da expedição, eles logo partiriam. Solos identificou alguns como bestas mágicas, outros como monstros, enquanto o resto era um mistério completo. Infelizmente, nenhum dos seus sentidos místicos podia ver mais do que uma silhueta, então Lit não conseguia nem descobrir qual era um humanoide e qual era apenas uma criatura de duas pernas. As paredes e o solo eram ásperos demais para serem escavados, então a passagem tinha que ser natural. Os arranhões e marcas de garras que ele notou em várias ocasiões, porém, não eram. Continua no próximo vídeo.